Oi, gente! Tô num cenário diferente porque eu queria fazer um pouquinho diferente hoje. Só mudei o cenário, mas enfim. Hoje o que eu tenho pra falar pra vocês nesse vídeo é. Tipo, não é polêmico, mas como vocês podem ter visto pelo título, é algo diferente. É algo que, tipo, assim, eu não sei explicar, veio no meu coração porque eu tô aqui com uma colinha, porque eu escrevi a pregação, né, desse vídeo no Notas e daí eu tô aqui, tipo, pra mim ver os versículos que eu coloquei e tal. Mas enfim, eu creio que antes de eu fazer os vídeos, primeiro o Senhor ministra no meu coração. Então, se eu trago uma palavra para vocês, é porque ela foi ministrada para mim também e está sendo ministrada. Então, quando eu falo sobre alegria ou quando eu falo sobre constância, é porque eu também estou sendo ministrada sobre ser mais alegre, sobre ser mais constante. Então, eu trago para vocês aquilo que o Senhor está ministrando em mim. E, bom, vocês viram nesse título, né? Porque eu continuo pecando. Primeira coisa é que é meio óbvio que a gente vai sempre pecar. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós nascemos no pecado, então não tem como não pecarmos. Mas o que eu quero falar é que nessas últimas semanas eu tava tipo assim, eu tava não, em nome de Jesus eu estou, mas eu vou referir ao passado para contar o que aconteceu. Eu estava tendo um momento maravilhoso com o Senhor, eu tinha voltado do descendo, tava tipo, sabe, naquele negócio, tipo, naquela constância, naquele negócio gostoso com Deus. E, cara, eu pequei, porque a gente peca, não é que, tipo, teve um pecado em específico, não. Tipo, sabe quando você vai fazendo algumas coisinhas assim, sabe, pequenininhas, mas vão te afastando de Deus? Fiz isso. Ui, que susto, achei que ia cair, gente. Tô aqui apoiada num super tripé improvisado. Mas enfim. E eu fiz, tipo, tive as minhas recaídas e eu me senti muito suja. Eu me senti muito indigna de. Gente, eu não fiz nada assim. Nossa, eu não matei ninguém. Parece que eu fiz algo muito pesado, né? Mas só que são coisinhas que elas vão te afastando do Senhor. E eu creio que quando a gente tá sensível ao Espírito Santo, quando a gente peca, a gente fica mal, mas a gente fica, tipo, mais mal que o normal, porque a gente tá muito sensível ao Espírito Santo. Então, quando a gente faz alguma coisa e a gente sabe que é errado, a gente fica muito mal, porque a gente sabia que aquilo era errado. A gente já, tipo assim, tá muito sensível ao Espírito Santo, então, tipo, cara, ele, na hora, ele já coloca no nosso coração. Enfim, e aí, eu senti isso no meu coração, e aí eu fiquei, tipo, cara, mano, o que que eu fiz? O que que eu fiz? E eu, nossa, gente, eu fiquei com vontade de, tipo assim, me socar, de verdade mesmo. E eu via que esses pequenos atos, esses pequenos pecadinhos, né? Porque não existe pecadinho que eu estava fazendo, estavam me afastando do Senhor. E aí, em vez de, tipo assim, eu, tipo, ter aquela consciência, eu me senti indigna da presença dele, eu me senti indigna de estar perto dele, ou de ficar na sua presença, e eu falei, tipo, caraca, meu Deus, pequei. Tipo, nossa, o Senhor vai parar de andar comigo, ele vai parar de falar comigo, ele não vai mais ser tão bom pra mim, ele não vai fazer coisas boas pra mim porque eu pequei. Só que a verdade é que, tipo, ele não vai me amar tanto assim, nossa, ele não. Eu não. Eu não sou mais digna do seu amor. Mas a verdade é que nós nunca fomos dignos do amor de Deus. Ele nos ama não porque a gente mereça, mas porque ele, tipo, nos ama. Tipo, eu não tenho como explicar. Tipo, a gente não merece o amor dele, mas ele continua nos amando. Entendeu? Porque eu amo aquela referência que é, tipo assim, o cristianismo, ele é sobre um noivo que é traído todos os dias, mas mesmo assim ele continua amando sua noiva, esperando ela no altar. É isso. Simplesmente isso, essa frase, ela, tipo, ela meio que é a base do cristianismo, porque é realmente sobre isso. E a verdade é que a gente não merece o amor de Deus, mas ele nos ama e continua nos amando, independente do nosso pecado. E a verdade é, por que eu continuo pecando? Porque eu sou humana, porque eu sou falha. A verdade é que eu vou continuar pecando, mas o que importa é o que eu faço depois que eu peco. Porque o que eu tenho que fazer depois que eu peco é pedir perdão e é encontrar esse lugar de descanso em Deus. Porque Satanás, ele é muito sujo e ele vai fazer de tudo para que eu peque,
mas para que eu me sinta suja e que em vez de ir à presença do Senhor e buscar remissão e pedir perdão e buscar santidade no Senhor e buscar a graça dele, ele vai fazer com que eu me sinta tão suja que ele vai falar, tipo, nossa, você não merece perdão. Nossa, você vai mesmo, tipo, na frente do Senhor pedir perdão pra ele depois de tudo que você fez? Ele vai fazer com que eu sinta tanta vergonha que em vez de pedir perdão, eu me isole no pecado e me sinta tão suja que eu não queira sair daquele buraco. E não é isso que Deus nos chama pra fazer. Eu vou pegar aqui o versículo. Em 1 João 1,9, João fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Provérbio 28:13. Quem encobre os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Isaías 1:18. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 43:25. Somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. A verdade é que Deus não nos julga, nós nos julgamos e Satanás nos julga. Ele quer que a gente, tipo assim, não volte ao Senhor. Ele quer que a gente entre num poço de amargura e num poço de pecado, que a gente, tipo assim, não, pequei, nossa, eu sou falha, e, tipo, começa a se martirizar. Aí vai lá, peca de novo, não, pequei. E não busque o perdão de Cristo, não busque a sua graça, mas fique num poço de tristeza, se afunde num poço de pecados. É isso que Satanás quer. E muitas vezes nós damos ouvido para ele, e em vez da gente ir buscar a salvação, da gente ir buscar o perdão de Deus, a gente se sente tão indigno que a gente só se afasta. E Deus nos chama para perto, Ele nos chama de volta pela sua graça, pelo seu amor. Ele fala: filho, eu te perdoo. Mas a gente precisa buscar esse lugar de contemplação no Espírito, de rendição, de falar: Senhor, me perdoa, eu errei, eu fui falho, eu pequei mais uma vez, mas eu te peço perdão, me ensina a não pecar mais por isso. Porque a única maneira da gente não cometer mais o mesmo pecado, ou da gente não pecar tanto, é buscando a ajuda de Deus, é pedindo para que o Espírito Santo nos auxilie, que Ele nos ajude a ser mais forte nesses pecados, a não pecar com tanta facilidade, a sermos mais prudentes. Então, o que eu tô querendo dizer nesse vídeo, do porquê eu continuo pecando, porque somos falhos, mas a verdade é que o mais importante disso tudo que eu tô falando é o que nós fazemos depois que pecamos. O que nós temos feito? Nós temos nos escondido, temos dado ouvido a Satanás, temos nos colocado num poço de amargura sem fim, ou nós temos voltado a Deus, nós temos, e nós temos buscado um lugar de adoração, nós temos buscado a Deus num lugar íntimo e falado: Senhor, me perdoa. Uma pregação no Nick Moretti que me marcou muito, eu não sei se é Santos Irrepreensíveis e Inculpáveis ou se é Buscando Alegria, mas é alguma dessas duas, que ele fala que quando a gente peca e a gente acha que, tipo, nossa, meu Deus, o meu pecado não tem perdão, nossa, eu não vou nem pedir perdão para Deus porque, meu Deus, pequei mais uma vez, não, esse pecado não, Deus não vai me perdoar. A gente tá desmerecendo a morte de Jesus na cruz, porque a gente está dizendo que o nosso pecado é maior do que a morte de Jesus na cruz, que a morte dele não é o suficiente para perdoar o meu pecado, não é suficiente para me salvar. Então a gente está desmerecendo a morte de Jesus na cruz. Então que a gente pese um pouco a nossa consciência e a gente pense nisso. Não tem um pecado que seja maior do que a crucificação de Jesus na cruz. A morte dele pagou por todos os nossos pecados, não importa o que você fez, a morte de Jesus na cruz paga todos os seus pecados. Então, por favor, pega de lição desse vídeo. Isso eu tô falando pra mim mesma, tá? Por favor, toda vez que você pecar, não ache que você é indigno e que aquilo estragou o seu dia ou que não tem mais solução. Apenas vá ao seu quarto, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho e de todo o seu coração confesse aquilo que você fez
confesse os seus pecados e peça perdão a Deus, porque Ele é misericordioso para te perdoar. Ele esquece os nossos pecados, Ele não guarda e Ele não vai usar mais pra frente aquilo pra te chantagear ou falar, nossa, lembra quando você pecou sobre isso? Não, Ele esquece. A partir do momento que de todo o seu coração você pede perdão, Deus, Ele é fiel pra te perdoar. Eu sei que Ele é fiel pra cumprir, mas eu troquei aqui. Ele é fiel pra te perdoar e Ele te perdoa. E Ele não te julga, Ele te perdoa de todo o coração. E é como se, a partir do momento que você buscasse a Ele, toda vez que você peca, você buscar o Senhor, você pedir perdão, Ele se agrada tanto disso, porque Ele tá tipo, caraca, meu filho, ele tá amadurecendo, sabe? Ele tá pecando, mas ele está pedindo perdão, ele está se arrependendo. E busque mudança, não busque sempre pedir perdão pelos mesmos pecados, mas busque mudar. Busque a ajuda do Espírito Santo para que Ele te dê discernimento e entendimento do porquê você está pecando sobre isso e para que você tenha sabedoria para não pecar mais sobre esses pecados, para que eles não te dominem e para que você não tenha um pecado de estimação. Então é isso, eu espero em nome do Senhor Jesus que esse vídeo faça sentido para você, que você veja até o final, para que você entenda que Deus te chama para ser filho, como eu já falei aqui, você não é servo, você é filho. E filhos não precisam ter medo de voltar para o pai. É como a história do filho pródigo. Então, quando você pecar, por favor, se ajoelhe de todo o seu coração, com toda a humildade que você tem, e peça perdão ao Pai, porque Ele é bondoso, Ele é amor, Jesus é amor, e Ele vai te perdoar, e Ele fica muito feliz em te ter de volta em casa. É isso. Eu espero que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. E é isso. Até o próximo vídeo.